Cantores famosos e vaqueiros a caráter no plenário do Senado. Eles vieram defender projetos que dão novas garantias legais para essas profissões. Nesta edição do Jornal do Senado, você vai ficar sabendo que direitos são esses. O deputado acusado de agredir um senador da República vai ter que se explicar ao Conselho de Ética da Câmara. Impasse adia a votação da medida provisória do programa Mais Médicos. O presidente do Banco Central reconhece que a inflação está em níveis desconfortáveis. A defesa das cotas raciais no serviço público e os 60 anos da emissora de TV mais antiga do Brasil. Começa agora o Jornal do Senado. Boa noite. Os vaqueiros terão mais garantias trabalhistas. Foi aprovado o projeto que regulamenta a profissão. A matéria tem apoio do governo e só depende agora de ser sancionada pela presidente da República. Um artigo que gerou polêmica deve ser vetado. Os vaqueiros pediram ao presidente Renan Calheiros a aprovação do projeto em versos. Para cooperar e obrigado a vocês, vamos ver se esse projeto vai chegar daqui para lá. No plenário, faltava pouco para o projeto ser votado. Nas mãos de Luiz, as marcas do trabalho. Aos 17 anos, ele é o mais jovem dos vaqueiros na galeria do Senado. Veio com dezenas de colegas acompanhar a votação. O ofício, transmitido na família desde o avô, guarda perigos. Arriscado. Só vai quem tem coragem e quem gosta, né, da luta. Vaqueiros do Nordeste, Bahia, Alagoas, Ceará, Pernambuco e Piauí. Eles querem direitos trabalhistas. Com essa regulamentação, o vaqueiro vai ter os seus direitos legais, vai ter o seu direito em carteira, vai ter um salário digno, que 90% não recebe um salário digno, também vai ter o salário família, vai ter um 13º, vai receber suas férias e vai ter uma vida melhor. Olhos atentos no plenário. Lá, senadores discutem a matéria que, entre outros pontos, institui seguro de vida e de acidentes de trabalho para os vaqueiros, a ser pago pelo empregador. Não podemos concordar com a contratação de seguro vida e acidentes, tampouco com ressarcimento de despesas médicas, visto que o pagamento da indenização ao trabalhador que sofre acidente de trabalho já está garantido na legislação vigente. Que solicitemos, então, um veto presidencial a apenas este parágrafo, para que, desta forma, esta matéria seja aprovada, vá para a sanção e não precise retornar à Câmara Federal. O projeto também determina quais são as atividades profissionais dos vaqueiros, que inclui tarefas como ordenha, preparação de pastos e cuidado da saúde dos animais. O texto ainda prevê a indenização por morte ou invalidez permanente e ressarcimento de gastos médicos decorrentes do trabalho. A matéria foi aprovada por unanimidade pelos senadores. Ainda nesta edição do Jornal do Senado, você assiste às outras votações desta terça-feira. Artistas acompanharam a análise da proposta que isenta de impostos os CDs e DVDs musicais. O PSOL entrou hoje com uma representação no Conselho de Ética da Câmara contra o deputado Jair Bolsonaro. O processo deve ser concluído em 90 dias. A Comissão de Direitos Humanos do Senado também quer que o deputado seja punido. Ele é acusado de tumultuar os trabalhos da Subcomissão da Verdade e de agredir um senador da República. A bancada do PSOL na Câmara acusa o deputado Jair Bolsonaro de quebra de decoro parlamentar. Agora ele agrediu um senador da República e tem que pagar o preço por isso. Nós esperamos que o Conselho de Ética da Câmara cumpra com o seu dever, porque as imagens falam por si. A agressão ao senador Randolfo Rodrigues foi em frente ao 1º Batalhão da Polícia do Exército, no Rio de Janeiro. A Subcomissão da Verdade fazia uma diligência ao local, usado para a tortura de presos políticos entre 1964 e 1985. Este comportamento é o comportamento característico de um filhote do arbítrio, de um filhote de um período estranho à história brasileira, de um filhote de uma página da história brasileira que tem que ser virada. O deputado Jair Bolsonaro, que é militar da reserva e não faz parte da Subcomissão da Verdade, se defende. A agressão começou primeiro por parte deles,
quando tentaram me impedir a minha entrada num quartel do Exército. Eu sou capitão do Exército. A reação não deve ser apenas do PSOL, partido de Randolfo Rodrigues. A Comissão de Direitos Humanos do Senado também pode tomar providências contra o deputado. A presidente da CDH vai propor mais uma representação no Conselho de Ética da Câmara. O ato de desrespeito do deputado Jair Bolsonaro, que é do PP do Rio de Janeiro, contra o senador Randolfo, em nada contribui para o pleno exercício da democracia. Não atende ao adequado decoro parlamentar e ainda fere frontalmente os direitos humanos. Em audiência pública no Senado, parentes de desaparecidos políticos também condenaram a atitude de Jair Bolsonaro. Essa agressão que ocorre aos membros da comissão representa também a todos os familiares de mortos desaparecidos, que não é a primeira vez. Bem pouco tempo ele expôs um cartaz em seu gabinete em que dizia que o gostava de osso era cachorro, se referindo aos familiares que estão em busca de localizar os seus entes queridos. A confusão em frente ao antigo DOI-CODE não paralisou os trabalhos da subcomissão. Nesta terça-feira, o grupo avaliou o desempenho da Comissão Nacional da Verdade, criada pelo governo para apurar violações aos direitos humanos durante a ditadura militar. O que fará essa Comissão Nacional da Verdade? Não há transparência, não há diálogo com os familiares nem com a sociedade civil. Expressamos a necessidade e a importância de convocar os agentes do Estado responsáveis pelos crimes de tortura, assassinato e desaparecimento, porque o relógio biológico deles também bate. Muitos já estão morrendo. Para o Ministério da Justiça, a lei de anistia não deveria beneficiar torturadores. Os crimes de lesa humanidade, ou seja, as graves violações aos direitos humanos, são impassíveis de anistia e são imprescritíveis. Para o presidente da Subcomissão da Verdade, as Forças Armadas também precisam ajudar a escrever essa página da história brasileira. Um tabu dentro do Exército de que não se fala no golpe civil-militar de 1964, muito menos da participação de integrantes do Exército em atividades repressivas e criminosas contra brasileiros e brasileiras que passaram nos calabouços da ditadura. Senadores e deputados ainda não chegaram a um acordo sobre a medida provisória que cria o programa Mais Médicos. Eu acompanhei os trabalhos da comissão mista nesta terça. A votação do relatório ficou para amanhã. Em visita ao Senado, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, fez um apelo aos parlamentares. Agora o momento é votar o relatório. É muito importante, o Ministério da Saúde vai continuar lutando para isso, que não exista nenhum empecilho para o começo do trabalho da atuação desses médicos em comunidades tão carentes. Na comissão da medida provisória 621, a polêmica ainda não terminou. Não houve votação. Não houve votação. Não, só tem que levantar a mão ou permanecer. O deputado Mandetta, do Democratas, apresentou um voto em separado, em que condena a atuação dos estrangeiros com registro provisório, como quer o relator. Também pede a revalidação do diploma 1 ano depois que eles chegarem ao Brasil, a tradução juramentada dos documentos, direitos trabalhistas para os médicos do programa e bolsa de R$10 mil para os médicos residentes. O bolsista da residência médica brasileira recebe uma bolsa de R$ 2.900. E o bolsista do programa Mais Médicos recebe uma bolsa de R$10 mil. O relator revisor, senador Mozarildo Cavalcante, também sugeriu 3 mudanças ao relatório apresentado na semana passada. A revalidação do diploma dos estrangeiros 3 anos depois de começarem a trabalhar no Mais Médicos, 5 anos de prazo para o governo reformar e ampliar hospitais e regras mais rígidas para a criação de cursos de medicina do que as previstas na MP. Na conversa preliminar que tive com o relator, ele realmente se dispõe a acatar. Agora, os parlamentares continuam as reuniões informais para tentar chegar a um acordo e votar o relatório nesta quarta-feira, às 14h30 da tarde.
Depois da comissão, a medida provisória ainda tem que passar pelos plenários da Câmara e do Senado até 5 de novembro, para não perder a validade. Estamos no prazo da discussão, da votação do relatório, estou muito confiante. Depois do intervalo, decisão do Senado. CDs e DVDs de música devem ficar isentos de impostos. O presidente do Banco Central reconhece que a inflação incomoda o governo e a defesa das cotas raciais no serviço público. O Jornal do Senado volta em instantes.